Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Luiz e vou comentar aqui para vocês as questões da UES, Universidade Estadual do Ceará, do vestibular 2025.1. Vamos então para a primeira questão. O enunciado diz o seguinte: é comum observarem-se em espaços de lazer nas cidades pessoas caminhando ou correndo. José, por exemplo, corre 3 vezes por semana há 2 anos. Atualmente, seu treino consta de uma corrida em velocidade moderada, lenta, percorrendo 5 quilômetros em aproximadamente 40 minutos. Assinale a opção que apresenta corretamente o tipo de exercício realizado por José e seus prováveis benefícios. Então, pessoal, aqui já vemos o que a questão pede. Você vai ter que dizer qual é o tipo de exercício, como ele se caracteriza e quais são as adaptações fisiológicas favoráveis, satisfatórias, ou seja, os benefícios que a pessoa que realiza esse exercício pode adquirir. Bem, pessoal, quando a gente lê rapidamente as alternativas A, B, C e D, a gente vê que começam com exercício anaeróbio ou exercício aeróbio, um dos dois. Então, para a gente saber que alternativa marcar, a gente tem que lembrar dos conceitos de resistência aeróbia e resistência anaeróbia. Porque um exercício é aeróbio porque ele trabalha a resistência aeróbia. Um exercício é anaeróbio quando ele trabalha a resistência anaeróbia. Por isso que eu coloquei esses dois quadros aqui, para a gente poder comparar cada uma dessas capacidades físicas, dessas valências físicas, ver as características delas. Aí a gente vai ter tranquilidade para poder resolver essa questão. Bem, pessoal, primeiramente, resistência aeróbia é a capacidade física onde o indivíduo realiza um determinado esforço e nesse esforço ele movimenta praticamente todo o corpo dele ao mesmo tempo, por isso que o José está realizando essa corrida. E em relação à quantidade de oxigênio, na resistência aeróbica a gente tem muito oxigênio. Aeróbia, lembra de ar, muito ar, uma quantidade de oxigênio satisfatória. E por que que tem uma quantidade satisfatória de oxigênio? Aí está relacionado ao segundo fator, o fator intensidade. No exercício de resistência aeróbia, a intensidade é baixa ou moderada. Ou seja, quando o indivíduo vai correr, ele não vai numa intensidade exagerada. Está lá num trotezinho, por exemplo, ou uma corrida um pouquinho mais rápida que um trote. Então, como não tem um desgaste intenso, ele consegue captar uma quantidade de oxigênio que permite ele manter essa atividade. Então, ou seja, aeróbico, muito ar, porque a intensidade não é exagerada, é moderada ou lenta. E, como consequência disso, a gente vai para o terceiro fator da resistência aeróbia, o volume. Como o indivíduo consegue captar uma quantidade satisfatória de oxigênio por não ser uma movimentação extenuante, desgastante, intensa, então ele acaba realizando de uma forma duradoura, de uma forma prolongada, ou seja, o volume que se refere à quantidade da atividade, por exemplo, o tempo que ele corre, quantos quilômetros ele corre, então o volume acaba sendo alto, um bom volume. Então, essas são as principais características da resistência aeróbia. Se um exercício tem essas características, você já pode classificá-lo como um exercício de resistência aeróbia. Já a resistência anaeróbia, olha o nome, pessoal. Anaeróbia é não aeróbia, é o oposto. Aqui nós temos uma baixa quantidade de oxigênio. E por que nós temos pouco oxigênio nos exercícios anaeróbios? Porque a intensidade, ou seja, o esforço que o indivíduo faz, é um esforço alto, é uma intensidade alta. Ele vai se desgastar bastante. Vai ser uma corrida bem acelerada. Consequentemente, a gente vem para o terceiro fator, o fator volume, que se refere à quantidade, lembra? Se eu faço um exercício onde a minha intensidade é muito alta, corro de forma veloz, eu não vou conseguir manter essa corrida por um longo período, porque o meu desgaste vai ser grande. A quantidade de oxigênio que eu consigo captar não consegue compensar a quantidade que eu gasto. Então chega num ponto que eu vou ter uma queda no meu trabalho até parar. Por isso que exercícios de resistência anaeróbia são exercícios mais curtos, com pouco volume.
já que a intensidade é alta. Então, quanto maior a intensidade, mais curto o estímulo. Já quanto menor a intensidade, mais duradouro o estímulo. Então, essas são as características da resistência anaeróbia. Agora que a gente fez uma comparação entre resistência aeróbia, lembra? Muito ar. Resistência anaeróbia, pouco ar, por causa da intensidade e do volume. A gente volta para o enunciado e vê quais são as informações que ele nos dá para a gente escolher aqui qual é a alternativa correta que a gente deve marcar. Olha o que o enunciado nos diz, pessoal. Diz que José estava realizando uma corrida, vou destacar aqui, ó, em velocidade moderada barra lenta. Quem tem essa característica de intensidade, ou seja, força do exercício, digamos assim, o nível de desgaste do exercício, de ser baixo ou lento? A resistência aeróbia ou anaeróbia? A resistência aeróbia, pessoal. Olha só. A intensidade se refere ao nível de desgaste. Para uma corrida ser mais ou menos desgastante, vai depender da velocidade com que você executa ela. Então, José faz uma corrida numa velocidade que é moderada ou lenta, ou seja, não se esforça tanto. Isso é típico de um exercício que trabalha a resistência aeróbia, ou seja, é típico de um exercício aeróbio. Além dessa informação, nós temos também aqui, ó, registrado e anunciado o fato de José utilizar 40 minutos durante a sua corrida, ou 5 quilômetros também, ó. Lembra, quando eu me refiro à quantidade, eu estou tratando de volume de treinamento. Quanto tempo, quantos quilômetros. Então, aqui, ó, passar 40 minutos correndo, pessoal. É pouco ou é muito? É muito. Ou seja, é um tempo considerável, um tempo substancial, significativo. 5 quilômetros de corrida não é pouca coisa, não. É uma distância também considerável. Então, a gente tem aqui um volume considerável. Não são 40 segundos, são 40 minutos. Não é 100 metros, não são 100 metros, melhor dizendo, não são 500 metros, são 5 quilômetros. Então, a gente tem um volume considerável. Quem é que apresenta uma característica de volume elevado? Resistência aeróbia ou anaeróbia? Como podemos ver novamente no quadro, ó, resistência aeróbia. Então, as duas características, intensidade e volume, que nos são passadas no enunciado, mostram que o exercício que José faz é um exercício de resistência aeróbia. Trabalha a resistência aeróbia, logo é um exercício aeróbio. E aqui, pessoal, vai ser muito bom para a gente já poder aqui aumentar o nível de acerto dessa questão. Porque se das 4, 2 falam que esse exercício de José é um exercício anaeróbio, então a gente já faz o seguinte, ó, elimina essas duas. Agora, ao invés de 25% de chance de acerto, a gente tem 50% de chance de acerto. Muito bom, né? Só que a gente tem que ir agora para o outro ponto que a questão pede, que são os prováveis benefícios que o exercício aeróbio proporciona para quem realiza ele. Então vamos ver as letras que sobraram aí, letra B e C. Letra B diz o seguinte, que o exercício aeróbio, ó, ele tem como benefício o aumento da velocidade. Isso é verdade, pessoal? Não, pessoal. Olha só, como o exercício aeróbio ele tem uma baixa ou moderada intensidade, então não é um tipo de exercício ideal para trabalhar a velocidade. Para que uma pessoa passe a ser mais veloz, ela tem que fazer exercícios intensos, ou seja, um exercício de resistência anaeróbia. Aqueles tiros que você já deve ter ouvido falar nos treinamentos. Tiros de tantos segundos, de tantos metros, onde o indivíduo vai correr o mais rápido que ele pode durante aquele tempo, percorrendo determinado trajeto. Então isso aí já descaracteriza, certo? Não é o objetivo dar esse benefício do exercício aeróbico. Ele não está ligado ao aumento da velocidade. Quem está ligado é o exercício anaeróbio. E outra informação que a alternativa B mostra é que um benefício que o exercício aeróbico dá
é a hipertrofia. Hipertrofia, pessoal, é o aumento da massa de algo. Aqui é a hipertrofia muscular, ou seja, aumento da massa dos músculos. As nossas fibras musculares, células musculares, elas podem aumentar de tamanho a partir de estímulos de exercícios específicos. Só que exercício aeróbio não é um exercício que é tido como o ideal para trabalhar a hipertrofia. Aí nós temos os exercícios com sobrecarga, com peso, a musculação, calistenia, certo? Então, essas duas informações aí sobre benefícios de exercício aeróbio estão erradas. Na verdade, são de exercícios anaeróbios. Então, sobrou a letra C, pessoal, que diz que a corrida que o José faz é um exercício aeróbio, e nós já vimos que é de fato, tem uma intensidade moderada ou baixa, e o volume é considerável, 40 minutos, 5 quilômetros. E além disso, traz os seguintes benefícios, ó, melhoria da resistência cardiovascular, ou seja, faz com que o sistema cardiovascular, formado por coração e vasos sanguíneos, passe a trabalhar melhor na distribuição sanguínea, na perfusão dos tecidos do nosso organismo, na própria entrega do oxigênio que eu falei lá, que é vital para a produção energética do nosso corpo. De fato, o coração funciona melhor, a pressão arterial se apresenta em níveis salutares. E o outro benefício que a questão mostra, ou melhor, desculpa, que a alternativa mostra é a redução de peso. De fato, os exercícios aeróbicos são muito bons nessa redução ponderal, ou seja, na diminuição da massa corporal do indivíduo, porque na sua realização ele aumenta a queima energética, ou seja, o teu metabolismo fica mais alto, mais acelerado durante a prática e faz com que você gaste mais energia queimando essa energia que está estocada aí, por exemplo, em forma de gordura, então você vai ter uma redução de peso. Ok, pessoal? Então, a alternativa correta, alternativa C.